No último vídeo mostramos que a relação entre os lados do triângulo 30, 60, 90 é, se assumimos que o lado mais longo é x, a hipotenusa é x, o lado mais curto é x sobre 2, e o lado entre eles, o lado que está oposto ao ângulo de 60 graus, é a raiz quadrada de 3 vezes x sobre 2. Outra forma de pensar nisso é se o lado mais curto é 1, vou fazer o lado menor, depois o médio e depois o maior. Se o lado oposto ao ângulo de 30 graus é 1, então o lado oposto ao ângulo de 60 graus é a raiz quadrada de 3 vezes isso. Então, vai ser raiz quadrada de 3 e assim a hipotenusa vai ser 2 vezes isso. No último vídeo, começamos com x e dissemos que o lado oposto ao ângulo de 30 graus é x sobre 2. Mas se o lado oposto ao ângulo de 30 graus é 1, então vai ser 2 vezes isso, que vai ser 2. Isso bem aqui é o lado oposto ao ângulo de 30 graus, oposto ao lado de 60 graus, ainda a hipotenusa oposta ao lado de 90 graus. Em geral, se você vê qualquer triângulo que tem essa relação, diz, esse é um triângulo 30, 60, 90, ou se vê um triângulo que sabe que é 30, 60, 90, poderia dizer, eu sei como encontrar um dos lados, baseado nessa relação bem aqui. É só como exemplo. Se vê um triângulo que se parece com isso, onde os lados são 2, 2, raiz quadrada de 3 e 4, mais uma vez, a relação de 2 para 2, raiz quadrada de 3 é 1 para a raiz quadrada de 3. A relação de 2 para 4 é a mesma coisa que 1 para 2, isso aqui deve ser um triângulo 30, 60, 90. O que quero introduzir nesse vídeo é outro tipo importante de triângulo, que aparece muito em geometria e trigonometria. Esse é um triângulo 45, 45, 90. Outra forma de pensar nisso é se temos um triângulo retângulo que também é isósceles. Um triângulo retângulo que também é isósceles. Obviamente, não pode ter um triângulo retângulo que é equilátero, porque um triângulo equilátero tem todos os seus ângulos congruentes, ou seja, todos os ângulos do triângulo equilátero têm que ser 60 graus. Mas pode ter um ângulo reto, pode ter um triângulo retângulo que é isósceles. Um isósceles, vou escrever isso é um triângulo retângulo isósceles. E se é isósceles, significa que dois lados são iguais. Esses são os dois lados iguais. Então, se os dois lados são iguais, provamos a nós mesmos que os ângulos da base são iguais. Se chamamos a medida desses ângulos de base x, agora sabemos que x mais 90 graus tem que ser igual a 180 graus. X mais 90 precisa ser igual a 180. Ou, se subtrairmos 90 de cada lado, tem x mais x igual a 90. Ou 2x igual a 90, ou se divide os dois lados por 2, tem x igual a 45 graus. Então, um triângulo retângulo isósceles também pode ser chamado, e esse é o nome mais comum para ele, também pode ser chamado de triângulo 45, 45, 90. Triângulo 45, 45, 90. Quero com esse vídeo chegar à proporção para os lados do triângulo 45, 45, 90, assim como fizemos com o triângulo 30, 60, 90. Esse aqui é, na verdade, mais simples, porque num triângulo 45, 45, 90, se a gente chamar um dos lados de x, o outro lado também vai ser x. Depois podemos usar o teorema de Pitágoras para encontrar o comprimento da hipotenusa. O comprimento da hipotenusa, vamos chamar de c. Temos x ao quadrado mais x ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. Quando somamos isso, vai ter que ser igual à hipotenusa c ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. Então, temos 2x ao quadrado é igual a c ao quadrado. C ao quadrado. Podemos pegar a raiz quadrada dos dois lados dele. Quero mudar para amarelo e eu não estou conseguindo. Beleza. Ok. Para c ao quadrado, vamos pegar a raiz quadrada dos dois lados dele, raiz quadrada dos dois lados. Do lado esquerdo, você tem a raiz quadrada de 2, que é a raiz quadrada de 2, depois a raiz quadrada de x ao quadrado, que vai ser x. Então, você vai ter x vezes a raiz quadrada de 2 é igual a c. Se tem um triângulo retângulo isósceles, quaisquer que sejam as medidas dos catetos, elas vão ter o mesmo comprimento, por isso é um isósceles. A hipotenusa vai ser a raiz quadrada de 2 vezes essa medida. C é igual a x vezes a raiz quadrada de 2. Por exemplo, se tem um triângulo que se pareça com isso, vou desenhar de uma forma diferente. É bom ter que se orientar de formas diferentes a cada tentativa. Então, se a gente tem um triângulo de 90 graus, 45 graus e 45 graus como esse, e você realmente só tem que conhecer esses dois ângulos para saber qual será o outro, se te dissesse que esse lado bem aqui é 3,
Na realidade, nem tenho que dizer que esse outro lado vai ser 3. Esse é um triângulo isósceles, então esses dois lados serão iguais. Você não vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras se souber disso. Isso é bom para saber que a hipotenusa aqui, o lado oposto ao de 90 graus, só vai ser a raiz quadrada de 2 vezes o comprimento de qualquer um dos lados. Vai ser 3 vezes a raiz quadrada de 2. Então, a relação entre os lados e a hipotenusa num triângulo 45-45-90, ou um triângulo isósceles, a relação entre os lados é: um dos catetos pode ser 1, o outro cateto vai ter a mesma medida, o mesmo comprimento, e a hipotenusa vai ser a raiz quadrada de 2 vezes cada um deles. 1 para a raiz quadrada de 2. Então, esse é 45, 45, 90, escrevendo 45, 45, 90. Essas são as proporções. Só como revisão, se você tem um 30, 60, 90, a relação estava em 1 para a raiz quadrada de 3 para 2. E agora vamos aplicar isso em vários problemas.